Boa tarde, pessoal. Estamos mais uma vez aqui, numa atividade do projeto de eventos em educação matemática, da edição 2021, dentro da programação do programa de extensão da licença, que é vinculado ao Instituto de Matemática e Estatística da UF. Então, a gente decidiu fazer essa oficina sobre o currículo Lattes. Então, bem-vindos a todos. Essa é a segunda parte dessa atividade. Então, a gente fez a primeira parte dessa atividade, que era chamada Criando um Currículo na Plataforma Lattes, justamente, o nome já dizia, né? Para quem não tinha o currículo Lattes dentro da plataforma, a gente fez um primeiro encontro. Então, a gente vai disponibilizar os slides que eu vou passar aqui. Quem não tem ainda o currículo cadastrado na plataforma Lattes, dá uma olhadinha lá nos slides do primeiro encontro. É bastante intuitivo a criação do currículo. Então, a gente colocou aqui esse nome, Explorando a Plataforma Lattes, justamente como sendo uma segunda etapa do nosso encontro da semana passada, que era criando um currículo na plataforma Lattes. Então, especialmente, essa oficina foi pensada para estudantes de graduação, estudantes especialmente do curso de matemática, ao qual a gente está vinculado, o projeto está vinculado. E aí a gente também vai dar um pouco mais de ênfase a coisas que são mais do ponto de vista de um aluno da graduação. Eu, como professora, tenho outras abas do Lattes que talvez eu deseje mais detalhes. Mas como graduando, eu fiz aqui mais ou menos um roteiro dando ênfase, e vou destacar alguns itens que eu entendo que sejam demandas de um aluno de graduação, que não vão ser as mesmas demandas, de repente, para uma pessoa que já está num nível mais avançado. Então, por isso, a gente pode fazer esses dois momentos. Então, a gente faz um apanhado aqui mais geralzão, que vai servir para todo mundo, e depois a gente faz dúvidas um pouco mais específicas. Quando a gente pensa na plataforma Lattes, uma das coisas que a gente pensa em primeiro lugar são as coisas que a gente pode colocar lá, né? Então, o que eu posso colocar no Lattes? Que tipo de informação eu posso colocar no Lattes? Na primeira parte dessa oficina, a gente também já começou a falar alguns itens, tirei algumas dúvidas de vocês, mas, de uma maneira geral, no Lattes a gente vai encontrar espaço para colocar algumas dessas, eu coloquei aqui só alguns itens, mas tem outros que cabem dentro do Lattes, vamos dizer assim, as informações pessoais, atividades relacionadas à vida acadêmica, experiência profissional, prêmios e títulos, a produção bibliográfica, produção técnica, cursos, publicações, eventos. Mais recentemente, houve um movimento solicitando que se colocasse períodos, por exemplo, de licença, maternidade, então períodos em que você não está com uma produção tão uniforme ou tão esperada, porque você está num período de licença maternidade. Então, acho que esse é o campo mais novo que o Lattes tem permitido fazer o preenchimento, e a gente vai ver direitinho onde é que essas coisas começam a entrar. Vou fazer aqui também alguns apontamentos para a gente lembrar sobre o preenchimento, né? Então, chamei aqui de algumas dicas. Como sempre, já que a gente vai ter o input, né, de dados na plataforma, a gente precisa ter todos esses cuidados que a gente tem que ter sempre. Cuidado com erros de digitação, em geral, o uso de recursos gráficos como aspas e travessão não são muito bons para a gente colocar, porque na hora que a gente imprime o currículo, ele não reconhece como aspas, não reconhece como travessão, às vezes ele coloca até um ponto de exclamação ou algum outro tipo de marca gráfica que não é o travessão que a gente achou que estava colocando na hora da digitação. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho isso, me lembrem se eu não comentar. Em relação a eventos, não precisa a gente escrever participou do evento, não sei o quê. A gente vai colocar só o nome do evento. Isso vai ficar mais claro lá na frente também.
Outra dica que é bastante óbvia, mas só para a gente lembrar também daquelas questões éticas que a gente comentou na vez passada, escrever o nome completo, tanto das instituições quanto dos autores, escrever o nome de todos os autores, então prestar atenção direitinho no cadastramento, na seleção da instituição, se a instituição não estiver cadastrada, cadastrar corretamente a instituição em que eu estou relacionando a produção que eu estou colocando no Lattes. Da mesma forma que na questão dos eventos, não preciso escrever graduação em matemática. Eu vou escrever somente o nome do curso. Então, matemática, química, física, direito. E no próprio Lattes tem uma seleção, tem um ponto em que eu vou dizer qual é o nível que eu estou inserindo, se é graduação, se é mestrado, se é doutorado. A ideia é a gente não deixar campos incompletos. Vocês vão ver que o Lattes tem vários campos de preenchimento, alguns não são obrigatórios, alguns são obrigatórios, então quando você manda avançar, ele mesmo trava e acusa que tem algum campo que precisa ser preenchido. O ideal é que você preencha o máximo de informação que você tiver sobre aquela atividade. E na hora que você vai imprimir o currículo Lattes para enviar para uma empresa, para enviar para uma instituição, para se submeter a algum concurso, alguma seleção, você consegue, na hora da impressão, limitar o que vai ser impresso. Então, é melhor você limitar, melhor reduzir, né? Então, preenche tudo e, se você quiser, você imprime com poucas coisas, ou reduz, eu quero que apareça só o título, não quero que apareça o resumo, não quero que apareça tal coisa, do que fazer o contrário, né? Então, o contrário vai ficar mais complicado. Então, aqui são algumas dicas iniciais para a gente começar a conversar. Como eu estava falando, essa segunda parte da nossa conversa, né? A primeira foi na semana passada, ele está destinado a quem já tem o currículo. Então, antes, no primeiro encontro, eu estava trabalhando com essa terceira opção aqui, que era o cadastrar novo currículo. Agora, eu já não vou mais pensar em cadastrar novo currículo. Eu vou nessa segunda opção, que é atualizar o currículo. Acessem a aba de atualização do currículo, cliquem, né, em atualizar currículo, ele vai remeter para uma tela como essa, que vai dar acesso pelo login e pela senha, e vocês precisam preencher ou o CPF ou o e-mail no campo de login e a senha que vocês cadastraram. Caso vocês tenham esquecido a senha, o que quem criou na semana passada não deve ter acontecido isso, aí vocês vão ter que verificar, preencher aqui o esqueci minha senha, aí ele vai pedir provavelmente o e-mail que vocês estavam cadastrados para poder fazer uma recuperação pelo e-mail. Então, depois que vocês tiverem acesso, né, entrarem no Lattes, eu usei aqui o meu próprio Lattes como exemplo, para poder não expor a ninguém. Então, vocês vão chegar a essa tela. A tela que aparece do Lattes tem essa cara. Okay? Então, eu coloquei aqui alguns itens de identificação desses campos que aparecem no currículo, para que a gente vá falando um pouquinho de cada um deles. Então, vocês podem ver aqui na parte de cima, aqui tem a barra de módulos, que são os campos de preenchimento. Então, a gente vai falar de cada um deles, os dados gerais, a formação, atuação, projetos, produções, patentes, registros, inovação, educação e popularização de ciência e tecnologia, eventos, orientações, bancas, citações. Como eu falei para vocês, essa oficina foi pensada para alunos de graduação em matemática. Então, tem alguns campos aqui que eu não vou me deter muito especialmente, porque eu estou entendendo que um aluno de graduação não teria muitos desses itens para serem preenchidos. Ainda aqui na parte superior, a gente tem essa parte que a gente entende que são algumas ferramentas, que é essa primeira opção, que é de enviar o currículo. Então, a gente preenche e depois tem o passo de enviar para a plataforma, para dentro do sistema do CNPq.
Essa segunda figurinha aqui, que é uma impressora, então é para imprimir o lápis. Aí a gente tem um a mais e um a menos, que é para aumentar o tamanho da tela, aumentar o tamanho da letra. Bom, isso aqui depois eu vou falar. Aqui são o campo das ferramentas, né? Depois tem um slide que eu falo de cada uma delas. Nessa parte aqui do meio, tem um campo mais de identificação, que é o nome da pessoa, o link de acesso do Lattes, então o endereço, a data da última atualização. Aqui essa atualização foi no dia que eu montei os slides, né? Eu acho que já até atualizei depois disso. E quando que o CNPq de fato publicou. Ainda aqui na parte do meio, a gente tem o resumo, que é um resumo da sua identificação, quem é você, como é que você se identifica. Aqui a parte da foto, que quem não tem foto cadastrada, aparece um avatarzinho aqui, uma sombrinha assim azul, que pode, e esse item aqui, esse íconezinho aqui no campo inferior direito é para submeter a foto. Aqui a gente tem uma barra lateral, aqui à esquerda. Aqui mais abaixo, um campo de avisos, que ele faz aqui alguns avisos mesmo, né? Fala que tem 2 avisos meio que fixos, que é sobre o DOI dos artigos e da identificação dos coautores. E aqui no lado direito tem uma barra de atalhos, que é para você ir direto no que você está interessado em preencher no Lattes. Eu, particularmente, já me viciei a usar essa barra aqui de cima, de módulos, e acabo praticamente nunca usando essa barra de atalhos, mas fica aí a gosto de cada um. Então, vou falar um pouquinho de cada um desses campos para a gente ir avançando. Bom, como eu falei, um dos itens é a barra lateral. Então, essa barra lateral, eu também não vou me deter em todas as coisas. Depois a gente vai ver lá no próprio site como é que a gente pode utilizar, mas aqui em geral tem uma opção que você consegue preencher uma rede de colaboradores, isso quando você tem produções com outras pessoas, né, para além da sua própria universidade, para além do seu programa, então tem essas opções. Tem alguns gráficos que exibem uma computação da sua produção, por exemplo, autores citados no seu currículo, identificação de coautor, palavras-chave, áreas citadas no currículo, instituições, vincular o artigo ao periódico, importação de produtos. Aí eu destaquei exatamente o item de gerar página para impressão, porque você pode também gerar o Lattes por aqui, a impressão do Lattes por aqui, que também tem uma impressora, e os campos de exportar e importar informações. Então, vou passar só para a gente identificar esses itens. Na barra de ferramentas, como eu já tinha começado a falar, tem o primeiro item, que é para enviar o currículo, o segundo, que é o atalho para impressora, o campo 3 aqui são opções de acessibilidade. Esse item 4 é uma página de própria ajuda da plataforma, e o item 5 é para você sair da aba do Lattes, né? Sair, desconectar. Quando você pede aqui para gerar impressão, ele vai abrir essa outra página num pop-up, e você tem a opção de marcar o que você quer que imprima. Então, você pode querer que o currículo, uma impressão que tenha tudo que você fez, de todos os itens. Ele tem um padrão de módulo resumido, que é o próprio CNPq que gera. Então, você tem algumas opções. Ele tem uma opção de você pensar em tempo. Então, você pode... eu quero que imprima tudo, quero que imprima tantos anos para trás ou para frente. Como que vai aparecer essas referências bibliográficas, se é pelo ABNT ou se tem aqui a outra norma da Chicago. Então, depois a gente pode explorar um pouquinho mais esses itens, ok? Avançando ainda na questão dos módulos. Então, os módulos principais do Lattes, que é essa barra azul escura que tem na parte superior,
que é a parte que você vai preencher, de fato, com as informações. Então, esses dados, como eu já tinha falado, você tem ali para opções para os dados gerais, para a formação, atuação, projetos, produções, entre esses outros que eu tinha mostrado para vocês. Basta, quem está com o Lattes aberto, basta passar o cursor em cima e que cada um desses itens vai se desdobrando, vai abrindo outras opções. E são essas opções que cada um desses campos vai abrindo que eu vou mostrar para vocês, porque cada um deles vai ficar mais apta, vamos dizer assim, mais aberta aqui para a gente ver outros detalhes. A Sara está perguntando aqui que não encontra a instituição do ensino médio que se formou. Se você não encontra se você se formou, ele permite que você cadastre uma nova instituição. Então, depois a gente pode olhar direitinho como faz isso. Deixa eu avançando aqui. Vamos lá. Então, nos dados gerais, que é a primeira aba, ele vai remeter todos aqueles dados, ou melhor, a parte daqueles dados que vocês preencheram quando vocês criaram o Lattes. Então, ele vai voltar naquelas telas de outra forma, né? Mas ele vai aparecer lá o CPF de vocês, filiação, documento, né, número de documento, passaporte. Então, ele vai aparecer nesse item identificação, ele vai aparecer essas informações aqui mais pessoais. Tinha gente da outra vez, eu até anotei aqui, que tinha me perguntado em relação eu me casei e mudei de nome, como é que eu coloco isso no Lattes? É nesse item aqui de dados gerais. Então, se você for em dados gerais, tem lá uma opção para você colocar os nomes que você atende, por exemplo, como referência bibliográfica. Então, eu dei o meu próprio exemplo. Então, eu tenho artigos em que o meu nome está Flávia Soares e tenho artigos que o meu nome está completo, Flávia dos Santos Soares. Então, é como se você tivesse um nome artístico, vamos dizer assim. Então, você pode mudar a sua chamada dentro, você pode inserir mais de uma identificação pela qual você é conhecido em citações bibliográficas. É possível também colocar, no caso de travesti, transexual, também é possível colocar nome social. Então, você pode colocar também, além do seu nome, sei lá, do RG, você tem como colocar também o seu nome social. Então, depois a gente pode abrir esse item aqui com um pouquinho mais de detalhes. O endereço a gente já tinha conversado da vez passada, que também é um item que pede lá no cadastramento. Tem a opção de ter o endereço pessoal e o endereço institucional. O endereço pessoal, em geral, o residencial, em geral, ele não fica acessível, não fica visível. Os idiomas também você pode cadastrar na hora, inserir, né, na hora que você faz o próprio cadastro do Lattes, ele pede os idiomas e a sua proficiência. Então, você tem campos para preencher. Inglês, qual é o seu grau de proficiência em leitura, em escrita, em conversação, não me lembro mais qual é a compreensão, né, que ele fala. Leitura, escrita e compreensão. Então, você pode colocar lá. Eu estou falando aqui e não me lembrei que eu tenho uma tela justamente mais detalhada sobre isso, né? Então, as informações pessoais a gente já viu, né? Elas não são visíveis na consulta. Então, só você, quando entra aqui, quando você vai editar, é que você vê as informações do seu RG, do seu CPF, a foto de perfil, que também você pode colocar, eu tinha comentado, pode ser uma foto informal? Pode ser uma foto informal, mas também não precisa ser informal demais, afinal a gente está pensando aqui num currículo acadêmico, que vai servir, por exemplo, para você mandar para uma empresa, para pedir um emprego, então vamos ter um bom senso nessa informalidade. O endereço também, que tem espaço para colocar o endereço pessoal, profissional, eletrônico, redes sociais. O idioma, que eu estava falando, proficiência em leitura, escrita, compreensão. Essa aba de prêmios e títulos,
muita gente fica assim, eu não prêmio, título, eu não tenho um Nobel, eu não tenho um Oscar para botar no Lattes, mas a gente tem, por exemplo, muita gente tem, eu participei de Olimpíada de Matemática no ensino médio, é aqui que você vai colocar. Eu ganhei uma medalha de alguma competição que eu fiz na escola, aqui você pode colocar. Aprovação em concurso público, gente, isso é muito importante, isso é um título bastante reconhecido. Mas eu não passei em primeiro lugar, não interessa, você pode ser aprovado no concurso e não ter sido classificado. Então, eu volto novamente numa coisa que eu coloquei, que eu falei lá atrás, peçam certificados das coisas das quais vocês participam. Fiz um concurso público, não passei em primeiro lugar, não tomei posse, mas eu fui aprovado. Se você foi aprovado, provavelmente houve uma publicação no Diário Oficial, tem um órgão que organizou esse concurso, vá até esse órgão, solicite uma declaração. Isso é título. Quando você for num outro concurso que tiver provas e títulos, aquele seu título, daquela sua aprovação, vai contar como título para esse novo concurso que você realizou. Posso contar a sua participação ou só se ganhar algo? Aí depende do que é. Se for uma Olimpíada. A minha descrição é assim, você tem um papel, e no papel está escrito lá que você está dizendo o que você fez, o que você ganhou, o que você não ganhou. Se você tem um papel para confirmar, você pode colocar no Lattes. Se você não tem papel nenhum, aí que você não pode colocar. Então, tudo tem que estar comprovado. É claro que você não precisa colocar, aqui eu botei, como eu brinquei da vez passada, né? Você não precisa colocar a competição que você participou lá no Jardim da Infância. Então, também, mais uma vez, o bom senso. A Josiane tinha perguntado aqui antes sobre participação em grupo de pesquisa. Eu vou chegar lá, Josiane. Também é possível colocar participação em grupo de pesquisa. Outra coisa que eu também vou dar uma ênfase aqui é sobre o texto inicial do Lattes. Então, dá para a gente editar. O CNPq propõe um texto padrão que ele mesmo gera a partir do preenchimento dos dados que você já preencheu, mas eu acho mais interessante o próprio usuário editar, e a gente vai ver isso na próxima tela. Tem um outro campo, que é outras informações relevantes, que, assim, o Lattes tem muitos campos de preenchimento, e ao longo do tempo, quem está criando o Lattes agora não tem essa trajetória, o meu Lattes já tem mais de 10 anos, então eu até falei para vocês que a minha senha veio pelo correio, por telegrama, então quem preencheu o Lattes há mais tempo, como eu, percebeu que o Lattes foi se modificando. Ele tinha alguns campos mais estanques, alguns poucos campos, ele não contemplava, às vezes você ficava, nossa, onde é que eu coloco tal coisa? E você não conseguia muito localizar um lugar ideal para colocar aquele título, aquele item que você quer do seu currículo, e esse lugar aqui acaba sendo um lugar meio coringa, né? Se você tem outras informações que você considera que são relevantes e que você acha que não estão contempladas em nenhum lugar do Lattes, você pode colocar nesse item. Ele vai aparecer na hora que você imprimir o Lattes, ele vai aparecer lá no final como um texto livre em que você pode colocar essas informações que você quer destacar. E como eu tinha falado, ele tem essa opção para inserir a licença maternidade, que eu acho que, eu não sei, imagino que não vai nem aparecer como disponível, porque eu acho que você tem que colocar o gênero, né? Então, quando você coloca o gênero, eu acho que ele não aparece disponível para homens, preenchimento de licença maternidade. Mas como o meu Lattes já está preenchido, para mim eu consigo visualizar. Mas eu não sei se... Aí vocês podem me dizer, se tiver algum colega aqui que possa olhar esse item, depois vocês me tirem a dúvida para mim mesmo. Eu estou falando essas coisas aqui todas, mas eu destaquei lá no começo
que o Lattes, até aqui nessa outra aba, tinha um item que era de ajuda. Só que essa ajuda do Lattes aqui, ele está ainda tá bastante antiga. Então, tem muita coisa aqui que essa ajuda, na realidade, não ajuda muito. E uma outra coisa que vocês vão perceber ao longo do tempo é que não existe, talvez vocês já tenham visto na internet vários materiais sobre como preencher o Lattes, quais as coisas tem que colocar no Lattes. Tem muita gente, como eu, que preenche o Lattes sem ter tido nenhum tipo de roteiro. Então, o próprio CNPq, não existe do CNPq, a não ser que alguém possa me dar uma coisa contrária a isso, não existe uma apostila do CNPq, isso aqui você tem que preencher nesse lugar. Então, você encontra muitos materiais na internet com pessoas, assim como eu, que tem uma experiência de docência, tem uma experiência acadêmica e que, em algum momento, se colocou à disposição para dar algumas orientações a partir da própria experiência de como preencher o Lattes. Então, tem coisas aqui que a gente eu coloco nesse lugar. Tem uma outra pessoa que entende que esse item aqui ela quer colocar como um item nas outras informações relevantes. Eu considero que eu quero colocar isso no resumo. Então, tem algumas coisas que são muito óbvias, né? Eventos, bancas. Então, você não tem muita dúvida de onde colocar. Mas tem algumas coisas que não são tão óbvias que você vai um pouco pelo bom senso. Às vezes eu faço muito isso, às vezes eu vou no currículo de um colega que eu sei que ele tem uma atividade desse tipo e verifico onde que ele colocou no Lattes. Então, só para vocês não acharem também que o que eu estou falando aqui é definitivo e que também vocês podem achar outros materiais na internet ou com outras pessoas que vão verificar, mas no currículo do outra pessoa, ou outra pessoa falou que era em tal lugar e você disse que era em tal lugar. Então, não levem o que eu estou falando aqui a ferro e a fogo. O Lattes vai se modificando também, às vezes ele mesmo abre outra janela que você entende que é mais interessante colocar naquele ponto ou em outro. Tem campos do Lattes que tem gente que eu conheço que repete a mesma informação num lugar e no outro, e vocês vão ver aqui por que a gente faz isso, porque ele dá margem a gente fazer, às vezes, essa repetição. Então, só para a gente pensar aqui nesse primeiro acordo nosso, antes de preencher qualquer coisa. A Monique está perguntando sobre aprovação em concurso público, só colocamos se tivermos a declaração. Tudo, Monique, tudo do Lattes você só coloca se você tiver a declaração. Se você não tiver declaração, não coloque no Lattes, ok? Você pode ter um outro documento que não seja a declaração, por exemplo, o próprio Diário Oficial da União. Às vezes você não tem uma declaração, mas você tem um outro documento equivalente que comprove. Declaração é um nome muito fechado, você tem que ter um comprovante. Como vai ser esse comprovante? Aí depende do tipo de atividade que você está querendo cadastrar no Lattes, ok? Então, eu vou voltar aqui para o texto inicial do currículo Lattes, que eu acho que a gente deve prestar um pouquinho de atenção, justamente porque ele é o texto inicial do Lattes. Quando a gente procura o Lattes de alguém, a gente cai inicialmente num pop-up que tem o texto inicial do currículo. E o nome está dizendo, é um texto inicial, ou seja, é a primeira coisa que você vai ler a respeito da pessoa. Então, ele tem um resumo, né? O que se caracteriza esse item? Caracteriza esse item, um resumo do Lattes, e justamente uma área destinada a ser um módulo de apresentação. Então, aquele primeiro texto que vai chamar a atenção sobre quem você é. Então, existem duas opções. Ou ele pode ser gerado automaticamente a partir dos dados inseridos no Lattes, que eu já tinha falado, ou ele pode ser editado pelo usuário, o que eu recomendo e acho mais adequado. A ideia, como em todo resumo, é usar frases curtas, claras, informações mais importantes, afinal de contas, você tem o Lattes inteiro para preencher.
É óbvio que se vocês são alunos da graduação, provavelmente vocês não têm um currículo tão grande. Vocês, se pegarem o currículo de uma pessoa que já tem muitos anos de experiência, a tendência é o currículo ter mais coisas, o que é natural. Eu coloquei aqui uma observação sobre a linguagem, sobre primeira ou terceira pessoa do singular. Tem gente que escreve assim: tenho graduação em matemática, mestrado em matemática e doutorado em educação. Sou professora da Universidade Federal Fluminense. Então, eu estou escrevendo em primeira pessoa do singular. E tem gente que escreve em terceira pessoa do singular, sendo a outra pessoa. Então, a linguagem pode ser: tem graduação em matemática, tem mestrado em matemática e tem doutorado em educação. É professora da Universidade Federal Fluminense, participa do grupo de pesquisa tal, tal e tal. Então, tem uma coisa aí de linguagem. Então, tem pessoas que escrevem na primeira pessoa do singular, na terceira pessoa do singular. Isso é de cada um. Eu, particularmente, no meu resumo, está escrito na terceira pessoa do singular, depois eu vou mostrar aqui para vocês. Isso é absolutamente de gosto, não tem regra, né? Então, mais uma coisa que a gente não tem regra no Lattes. Outras coisas que eu coloquei aqui, né? O que eu posso considerar ao preencher esse resumo? Frases que descrevam quem é você, o que você faz, como é que você se apresenta, em que você se destaca, como é que eu me diferencio dos demais. E essas perguntas, ou melhor, as respostas para essas perguntas, que vão compor as frases que você vai colocar lá no resumo, mais uma vez, tem a ver com para quem é aquele resumo, quem é você e quem vai ler aquele currículo. Então, se eu estou na área acadêmica, eu sou professora da universidade, não sei se faz muito sentido eu falar: sou uma boa cozinheira, gosto de assistir filmes. Então, não é isso que a gente está imaginando que tenha nesse resumo, porque esse resumo está destinado a um público acadêmico que vai ler o meu currículo e que está interessado profissionalmente nas coisas que eu faço e quem eu sou profissionalmente. E eu vou me apresentar pensando também nesse público. Então, mais uma vez, esse texto de resumo, ele é livre, cada um vai preencher como quer, mas vocês precisam ter em mente quem é o público que vai ler, pensando também, mais uma vez, que o Lattes ele é aberto, ele é público para consulta, qualquer pessoa pode entrar no currículo de vocês. A Ana Elizabeth pergunta: poderia ser escrito como graduada em matemática? Pode, eu escrevo, possui licenciatura. Vou ver aqui depois como é que eu escrevi, que já não lembro, né? Possui graduação em matemática, ou é graduada em matemática, ou é licenciada e bacharel em matemática. Então, isso também fica a critério de vocês, essa escrita. Então, esse item aqui, como eu falei, depende de quem é o seu interlocutor oficial, vamos dizer assim. Para quem você está preenchendo esse currículo? É para a área mais acadêmica? Você está pleiteando uma colocação numa empresa? Às vezes, um perfil para uma empresa pode ser diferente, pode ser não, é diferente de você pensar um resumo de apresentação para uma empresa ou para uma universidade. Então, cada um tem que considerar a área na qual está inserido e quem é esse público interlocutor que vai olhar, que vai ter acesso ao seu Lattes. Coisas para a gente destacar são exatamente, né, em geral, as abas do Lattes, né? A formação, os seus temas de interesse e pesquisa, a sua atuação profissional, cargos que você tem ocupado, associações ou grupos de pesquisa a qual você pertence, e outras coisas que você considere mais interessantes. O Caio está perguntando aqui: trabalhos de iniciação científica podem ser colocados em produção bibliográfica ou apenas livros e artigos oficiais que já estão em alguma revista? Você precisa ter a referência, Caio. Então, você precisa saber, ele foi publicado em Anais de Eventos?
ele foi publicado em periódico? Ele foi publicado como um capítulo de livro? Porque o Lattes vai perguntar isso. E se você não tiver, pode ser, por exemplo, resumo, pode ser resumo expandido, pode ser artigo completo. Então, você precisa saber que tipo de texto é esse, como é que esse texto foi feito. Agora, tem uma distinção também, já adiantando pela sua pergunta. Uma coisa você pode ter que é a apresentação do trabalho. Então, por exemplo, eu fiz aqui, eu estou fazendo essa oficina aqui com vocês e estou apresentando uma oficina. Mas essa apresentação aqui não gerou um trabalho que foi publicado. Então, lá no Lattes tem uma aba de apresentação de trabalhos e tem uma aba de, por exemplo, trabalhos completos em anais de eventos. Então, pode ser que você tenha feito, ou no caso de uma palestra, você pode ter apresentado ou feito uma palestra que não gerou necessariamente um texto escrito que foi publicado. Então, o Lattes tem também 2 campos para isso. O que acontece da duplicidade que eu tinha comentado com vocês é quando a pessoa coloca nos 2 momentos, porque ela, além de ter feito a palestra, publicou o texto da palestra nos anais do evento, por exemplo. Aí acaba que aquela produção aparece em 2 pontos do Lattes. Mas isso a gente vai ver aqui. Bom, eu coloquei aqui a tela. Quando você vai na busca pelo currículo, que é essa tela aqui que está no fundo, eu preenchi o meu nome, aparece aqui a opção, e quando eu clico no meu nome, ele abre um pop-up justamente com o resumo. Então, reparem como o resumo é o que é a sua carta de apresentação. Ele vai dizer aqui as primeiras informações, as informações iniciais a respeito daquela pessoa, qual foi a trajetória, o que ela faz, o que ela não faz. E aqui embaixo você consegue abrir o currículo completo. Então, você tem uma opção aqui de abrir o currículo completo, você tem uma opção de entrar em contato com a pessoa. Então, lembra que eu falei lá atrás que as informações pessoais não ficavam acessíveis? Então, ninguém vai ver o seu número de telefone, ninguém vai ver o seu endereço, mas por essa aba aqui, você consegue preencher e tentar entrar em contato com a pessoa, e a pessoa consegue ver que você está tentando localizá-la. Deixa eu ver aqui, o Anderson está perguntando, tem lá de algumas pessoas que algumas informações aparecem uma estrela amarela. O que isso significa? Aparece, essa estrela amarela indica que são as produções mais importantes, Anderson. Eu nem botei isso aqui na apresentação, mas bom você ter lembrado. Vamos lá. Como é que eu faço para mexer no currículo? Nessa primeira tela do Lattes, que aparece quando a gente entra por aquela opção de atualizar o currículo, logo aqui embaixo do currículo aparece um item, editar resumo. Então, quando você clica em editar resumo, ele aparece também uma outra tela, e aqui fica livre para você preencher, aparece um texto em português, e o texto em inglês ele já faz automaticamente. Na hora que a gente submete o Lattes, ele pede autorização a você para publicar também um texto em inglês. Então, não se preocupem em fazer essa digitação do texto em inglês, nem traduzir, não há necessidade. Preencham aqui o texto inicial, aí ele tem um limite de caracteres, que é de 4.000 caracteres, se eu não me engano, ou 4.000 palavras, agora depois eu entro aqui direitinho e vejo. Ele tem essa opção de utilizar o texto padrão, que é um texto, como eu falei para vocês, do próprio CNPq, que ele vai truncando. Se você botou lá a graduação, o lugar que você trabalha, ele mesmo faz uma frase meio formal, que eu acho que não fica nunca muito bom. Então, por isso que eu sempre defendo que vocês editem esse texto inicial, ok? Vamos avançando. Então, para a próxima aba, depois de dados gerais, é a aba de formação. Então, na aba de formação, vocês vão ter 3 opções. Formação acadêmica, / titulação, pós-doutorado ou livre docência. E aí, para quem não sabe, pós-doutorado não entra como titulação, não é título. E formação complementar.
Dentro desses itens, né, quando a gente for no primeiro item, que é formação acadêmica / titulação, ele vai deixar a gente inserir informações a respeito do curso que você está querendo inserir. Então, coloquei aqui no 1, né? Então, o 1 vai aparecer todas essas opções: doutorado, mestrado profissional. Isso, por exemplo, do mestrado profissional, lembrem que eu falei para vocês que o Lattes foi se modificando. Então, há 15 anos atrás, quando você preenchia o Lattes, ele não aparecia o mestrado profissional, porque não tinha mestrado profissional. Então, não existia nem essa opção no Lattes. Então, aparecia mestrado, doutorado, tá? Então, hoje aparece tudo isso aqui: mestrado, doutorado, mestrado profissional, especialização, residência médica. Então, repara que não é só para professor, né? Não é só... Tem médicos, tem várias áreas. Graduação, e aqui vai até o ensino fundamental, ele ainda usa até uma nomenclatura antiga, né? De primeiro grau, segundo grau, isso aqui é da década de 70, né? E uma formação em nível de aperfeiçoamento. Então, você pode cadastrar, se você tiver tudo isso aqui, você pode cadastrar tudo isso que você quiser. Cada hora você entra e insere as informações respectivas a cada um desses níveis. No segundo nível, que é ainda dentro de formação, ele permite que você cadastre cursos de pós-doutorado ou livre docência, que eu acho que aqui não é o caso, porque a gente está aqui num nível mais para graduação, não há necessidade de a gente fazer muito detalhamento aqui. Mas, em geral, a inserção de dados é basicamente a mesma coisa que a gente faz. No terceiro item, de formação complementar, ele deixa você colocar cursos de curta duração, extensão universitária, MBA e outros. E aí eu coloquei aqui que esse é o lugar, por exemplo, para você colocar curso de idiomas, treinamentos, oficinas que você fez, que tem tem cursos que são assim mais extensos, que são cursos de 40 horas, cursos de 20 horas, ou mesmo cursos menores, né, de 10 horas. Então, cursos, de uma maneira geral, você pode colocar aqui. Mais uma vez, tem o certificado? Coloco. Não tem o certificado? Não coloco. É a minha orientação sempre. Avançando no outro módulo do Lattes, que é o módulo de atuação. E aí ele abre também várias opções. Reparem aqui que eu reproduzi aqui ao lado. Então, ele tem atuação profissional, que você pode colocar, por exemplo, né, os vínculos e atividades realizadas, então o nome da instituição, o tipo de vínculo, o enquadramento funcional, o período, a carga horária. Então, no meu caso, eu coloco nome da instituição, UF, tipo de vínculo, aí ele aparece lá, aqui no caso, servidor público, enquadramento funcional, professor 40 horas, ou professor 20 horas, a carga horária. Então, às vezes, você tem um vínculo em um lugar que são 10 horas, um outro vínculo são 20 horas, por exemplo. Então, aqui você pode cadastrar, que eu chamei a atenção, atividades de estágio, atividades de voluntariado e outras coisas também. Reparem que aqui tem como vínculo bolsista, que é interessante, é uma informação bastante valorizada. Se você é bolsista, tem por trás um órgão de fomento, se você é bolsista do CNPq, se você é bolsista da CAPES, isso é uma coisa importante e, inclusive, as próprias agências de fomento exigem que você coloque isso. Então, você pode colocar e deve colocar que você é bolsista pela CAPES, bolsista do CNPq, ou com algum outro tipo de bolsa. Então, você pode ser bolsista da UF. Aí você pode colocar lá de onde que é a sua bolsa, é da ProEx, é da Prograde, então você pode colocar. Tem gente que está perguntando aqui, vale para o que o pós-doutorado? É uma outra especialização que você faz depois do doutorado, mas ele não é considerado como título, assim como o mestrado e o doutorado. Anderson pergunta, mesmo quando terminado o projeto, o quê? Sim, você coloca lá
porque você coloca o período. Então, você vai colocar bolsista do CNPq, o nome do projeto, e você vai colocar de 2020 a 2021. Então, vai ficar lá registrado no seu currículo que você, durante um ano, pode ter sido há 5 anos atrás, você foi bolsista. Eu fui bolsista na graduação com iniciação científica do CNPq, está lá no meu Lattes. Eu fui bolsista do mestrado com Bolsa CAPES, está lá no meu Lattes. Eu fui bolsista no doutorado, novamente pelo CNPq, está lá no meu Lattes. Eu tive um projeto de pesquisa financiado pela FAPERJ, já tem bastante tempo, está lá no meu Lattes. Então, se você tem bolsa de alguma coisa, é bom colocar que você foi bolsista. Você pode acessar aí depende daquilo que eu falei. Às vezes, você, quando vai cadastrar o projeto, você tem lá um item que ele te acusa para você colocar o vínculo que você tem e o órgão de fomento. Tá? Depois, o que a gente tem mais? Linhas de pesquisa. Então, linha de pesquisa relacionada à sua atividade profissional. Então, você pode cadastrar. Se você é membro do corpo editorial de uma revista, de um periódico, de uma agência de fomento, então tem aqui opções também para serem cadastradas. Em geral, você busca pelo nome, consegue inserir o período de atuação, indicar a agência de fomento, áreas de atuação também que você está inserido, né? Grandes áreas, e aí aparece aqui algumas grandes áreas. Ele tem as grandes áreas, que são essas: ciências exatas e da terra, ciências biológicas, engenharias, ciências da saúde, ciências agrárias, ciências sociais aplicadas, ciências humanas, linguística, letras, artes e outra. Reparem que aqui do lado das caixinhas em amarelo tem um maisinho. Quando você abre esse maisinho, aperta nesse maisinho, ele abre. Então, por exemplo, aqui em engenharia, ele aparece engenharia de produção, engenharia, aí ele vai fechando, né, vai especializando. Eu acho que ele deixa você cadastrar só a grande área, ou, se você quiser, você vai colocando ali especialidades. Então, dentro de ciências humanas, vai aparecer lá, por exemplo, educação. Então, ou você coloca ciências humanas como grande área, ou você pode ir abrindo e colocando cada vez mais especializado, conforme o sistema deixe e conforme você queira. Gente, mais uma vez, voltando ao que eu falei no começo, aqui a gente está fazendo uma vista geral. É claro que quando a gente explora lá nas telas, a gente vai ter uma noção um pouco melhor, e como o Anderson estava falando aqui, eu botei numa outra aba. Claro, de repente, no caso dele, é melhor ter botado nessa outra aba mesmo. Então, tem que ver direitinho como é que é a declaração, como é que foi, de fato, o vínculo dele. Então, aqui a gente está fazendo uma coisa bem geral. E depois, cada um vai ver, conforme a sua situação, qual é o lugar mais adequado, o que acha, né? Não sou eu também que vou dizer, não, você colocou no lugar errado. Então, cada um vai ver direitinho, tá? A outra aba que a gente tem no Lattes é a aba de projetos. Então, a gente vai ter projetos de pesquisa, projetos de desenvolvimento tecnológico, projetos de extensão, projetos de ensino e outros tipos de projeto. Novamente, provavelmente vocês podem estar associados a um projeto de pesquisa ou a um projeto de extensão. A Natasha, por exemplo, está vinculada ao projeto de extensão, que é esse aqui que a gente está fazendo, é o Eventos em Educação Matemática 2021. O que eu oriento? Quem tem que cadastrar o projeto de pesquisa ou de extensão, geralmente é o coordenador do projeto. Então, o que eu falei até para a Natasha? Natasha, você não cadastrou o projeto de extensão no seu Lattes. E aí, o que eu fiz? Falei para ela, olha lá como é que eu coloquei no meu Lattes. Então, como eu sou a coordenadora, eu falei para ela, olha como é que eu coloquei no meu Lattes para você fazer igual no seu. Porque nessa aba de projetos, você tem espaço, por exemplo, para colocar a descrição do projeto, o resumo do projeto, as pessoas que participam desse projeto. Então, às vezes, você é uma pessoa desse projeto, e às vezes o projeto pode ser um projeto, por exemplo, interdisciplinar, pode ser com várias universidades parceiras, e você não sabe todas essas informações. Quem sabe essas informações, geralmente, é o coordenador.
Então, o que eu aconselho é, se você está vinculado a um projeto de extensão do seu orientador, vai lá no Lattes do seu orientador e vê como é que ele cadastrou para você se cadastrar da forma que ele colocou. Existem situações em que você não consegue puxar uma pessoa, por exemplo, se ela não tem a plataforma Lattes. Então, se a Natasha, por exemplo, não tivesse cadastro no Lattes, ele acusa que eu não tenho como colocar ela no projeto. Então, ele também tem alguns bloqueios em relação ao cadastro, ok? O Anderson está perguntando de novo, né? Tem um certificado de 440 horas de residência pedagógica, fui bolsista durante 1 ano e 6 meses, aí coloquei como projeto de ensino. Mas residência pedagógica é projeto de ensino? Eu não sei, não é projeto... Não sei, é projeto de ensino? Aí tem que ver como é que está classificado. Seria viável também colocar na atuação profissional? Talvez. Talvez. Vou chegar lá no grupo de pesquisa, gente. É aqui mesmo, nesse item. Tipo um estágio do CNPq. Se for estágio, aí ele vai te perguntar, porque quando você entrar em atuação profissional, ele vai perguntar que tipo de vínculo que você tinha. E aí você vai ter que enquadrar naqueles itens do vínculo. Se você não tiver nenhum daqueles itens do vínculo que te satisfaçam, ele não vai deixar você cadastrar, porque os vínculos que aparecem para atuação profissional é servidor público, seletista, professor visitante, bolsista e outro. Aí sim você pode cadastrar como bolsista, se você quiser. Aí se adequa como bolsista. Se você achar que é interessante, você pode botar. Eu vou ver direitinho essa parte dos grupos de pesquisa, Simão, quando a gente for fazer aqui o nosso passeio direto dentro do meu currículo, que aí eu já entro, aí a gente tira essas dúvidas, que eu acho que fica melhor do que eu chegar para você e dizer, vai ali, e às vezes você pode se confundir, ou eu também te dar, às vezes, uma informação errada. Mas eu falo aqui um pouquinho mais sobre os projetos. Em geral, na aba vai aparecer solicitação que você preencha, o nome do projeto, o seu vínculo no projeto, como aluno, como professor, como coordenador, a situação do projeto, se o projeto está em andamento, se o projeto já finalizou. Se ele já tiver finalizado, ele pede as datas, né, de início, de fim. Se ele ainda estiver em andamento, ele vai pedir só a data de início, a instituição ou a empresa, a equipe, se tem financiamento ou se não tem, qual é o financiamento, se esse projeto gerou orientações. Então, por isso que eu estou falando para vocês, você cadastrar o projeto de pesquisa, ele vai entender que você, mais ou menos, é o coordenador. Então, ele vai perguntar assim, quantos alunos você tem associado a esse projeto, quantas orientações esse projeto gerou, quantos alunos de mestrado ou de doutorado estão cadastrados nesse projeto. Então, às vezes, você não tem essas informações. No projeto de pesquisa, você pode colocar a iniciação científica. Só que esse projeto de pesquisa, em geral, não é um projeto de pesquisa do aluno. Em geral, é um projeto de pesquisa do professor, a qual a iniciação científica está vinculada. Por isso que eu falo, vá no Lattes do seu professor, porque o projeto é dele. Você tem uma iniciação científica associada a esse projeto do professor. Em geral, é assim que acontece. Eu acabei não dando muita ênfase aqui ao projeto de desenvolvimento tecnológico, porque a gente está aqui também com foco pensando em graduação, e uma graduação em matemática não tem muitas características de uma formação em graduação técnica. Então, se fosse uma engenharia, talvez aqui a gente tivesse mais abas. Eu, por exemplo, não tenho nenhum tipo de projeto de desenvolvimento tecnológico, então não dei muita ênfase para esse item. Projetos de extensão, né? Aí já falei, aqui entram os programas e projetos de extensão ligados ao curso do qual você participa da equipe. Então, se você é participante da equipe, você coloca os dados do seu projeto de extensão. Em geral, como eu falei, o coordenador do projeto já fez isso, já cadastrou o projeto lá no Lattes dele, então vocês conseguem ter
essas informações lá no Lattes dele. Outros tipos de projeto que não aparecem, por exemplo, nos outros itens, que eu percebi aqui. Projeto de monitoria, projetos de intercâmbio. Então, nesse item, outros tipos de projeto, vai ter espaço aqui para vocês colocarem, por exemplo, a monitoria. E aí foi o que eu disse para vocês, verifique no Lattes do orientador, do coordenador do projeto, do programa, para coletar as informações de preenchimento. Vamos avançando. Em relação à produção, o que a gente tem de produção? Aí sim tem uma parte bastante ampla. Em geral, a gente tem 3 partes grandes, que é a produção bibliográfica, a produção técnica e produção artística cultural. Novamente, tem alguns itens aqui que eu não vou dar ênfase, porque, por exemplo, aqui tem artes cênicas, música, eu não sou dessa área, não tenho produção artística e cultural, então estou entendendo aqui também, pensando nessa oficina que foi destinada a alunos de matemática, que o foco não seria esse item, então vou passear aqui mais ou menos, especialmente pela produção bibliográfica, que eu acho que é o que mais pessoas vão ter coisas a serem preenchidas. Então, no caso da produção bibliográfica, a gente tem esses itens que vocês estão vendo aí à esquerda. Artigos completos publicados em periódicos, artigos aceitos para publicação. Isso é uma coisa nova, não digo, mas mais recente do Lattes. Então, naqueles primeiros anos do Lattes, não tinha artigos aceitos para publicação. Como é que você tem um artigo aceito para publicação? Você manda um artigo para um periódico, ele aceita publicar o seu artigo, mas ele só vai publicar 2 números na frente, porque ele já tem lá uma cota que desse ano eu publico 20 artigos por ano, o seu artigo está aceito, mas ele está na fila de publicação. Então, você pode contar que ele vai ser publicado, você tem um documento que diz que ele foi aceito, mas ele só vai ser aceito, só vai ser publicado no ano que vem. Então, hoje, o Lattes permite que você coloque isso. Antigamente, ele não permitia. Então, você tem a garantia do editor, da revista ou do livro, que ele vai publicar, mas antigamente você não colocava isso no Lattes. Livros e capítulos. Então, livros e capítulos, você tem que ter todas as informações. O título do livro, o título do capítulo, os autores, a organização, cidade de publicação, a editora, a página, tudo isso ele vai exigir que você preencha. Texto em jornal ou revista. Então, também você precisa... como é que é a comprovação de texto, jornal e revista? O próprio texto do jornal ou da revista. Como é que você tem? Você não vai ter, por exemplo, uma comprovação. Qual é a comprovação que você tem um capítulo de um livro publicado? É o livro na sua mão com um capítulo publicado. Não é uma declaração como no caso de um evento. Quando você publica um texto num evento, ou quando você apresenta um trabalho em evento, geralmente você tem um certificado de participação, de apresentação de trabalho, além do próprio texto do trabalho. Então, no caso de livro, de capítulo, você tem que guardar. Então, publiquei um livro, tem que guardar o livro. Publiquei um capítulo num livro, tem que ter o livro que o capítulo foi publicado. Mesma coisa o texto em jornal ou revista. Publiquei uma coluna na Folha de São Paulo. Eu tenho o texto do jornal, se for online, eu tenho que ter algum tipo de referência, ou o link da página, de acesso, de preferência, né, ter print, né, desse texto que escreveu. Trabalhos publicados em anais de eventos, como aí já é mais comum, talvez esse seja um item que vocês tenham mais informação, mais material. Eu também sou da geração que tinha, os anais eram publicados ou em livros mesmo, ou em CD, então eu ainda tenho muitos materiais de publicações minhas em livro, em cadernos de resumos, né, impressos, né, brochuras, em CDs, e hoje a gente já não tem mais isso. Hoje você está tudo online. Então, de qualquer forma, você tem campo para preencher
o site, qual foi o meio de divulgação, se é impresso, se é digital, qual é o local, quando é que foi publicado, o título do evento. Então, para todos esses itens, você tem que preencher várias informações. Partitura musical, aí, mais uma vez, não é a minha área, mas você pode registrar uma produção em canto, coral, orquestral ou outra. Tradução, você pode ter um livro traduzido, né, feito a tradução de um livro ou de um artigo, você também pode registrar. Prefácio ou pós-fácio, então fiz o prefácio do livro de um amigo, tem lá um campo para você registrar o pós-fácio, a apresentação, introdução do livro, então tem várias pessoas com esse tipo de produção. Outra produção bibliográfica que vocês podem colocar, ensaios, entrevistas, a própria dissertação, ou a tese, ou o TCC, a monografia, dá para colocar lá na apresentação, né, quando você fala do seu título, mas pode colocar aqui também, na taxa. Uma coisa que sempre confunde, quando a gente cadastra atividade de educação matemática, colocamos dentro de qual área? Ciências exatas ou ciências... Então, essa é uma dúvida cruel. A área de ensino, ela está dentro... Depende do que você vai cadastrar. Eu também sempre me confundo, porque eu sou formada em matemática, mas estou, por exemplo, na UF, na área de educação. Às vezes eu cadastro como educação, porque o meu vínculo acaba sendo com a UF. Ou quando o evento é de educação, eu cadastro como educação, ou quando o evento é de educação matemática, às vezes eu cadastro em ciências exatas, mas se você for procurar em ciências exatas, você não vai localizar a educação matemática. Você vai ter que inserir, ele não vai aceitar, ele aparece só matemática, ou química, ou outras áreas, mas ele não vai aparecer um campo educação matemática, porque não está cadastrado, a educação matemática ele não é uma área cadastrada dentro do CNPq. Então, você tem que achar um outro local. Então, o seu mestrado, por exemplo, acho que ele é ensino, né? O seu mestrado lá em Juiz de Fora, ou é em educação matemática mesmo? Então, depende de como é que a área está cadastrada, né? Quem faz mestrado, por exemplo, em ensino, aí acaba abrindo lá uma lacuna dentro de educação, mas tem sempre opções de você criar a área. Então, para o cadastro inicial, Sérgio, não sei, não vou saber te dizer, se você já está tentando acessar, tenta acessar. Em geral, para a submissão de atualização do currículo é de 24 horas. Mas acho que eles fazem até antes disso. Eu não sei o primeiro acesso, se eles demoram esse tempo todo. Mas, em geral, quando você submete as atualizações, ele acusa lá um prazo mais ou menos de 24 horas. Além da produção bibliográfica, ele tem espaço também para produção técnica. E aí também eu destaquei aqui só alguns itens que talvez sejam mais associados ao campo da docência e coisas mais acessíveis aqui, ou mais comuns, que a gente pode fazer algum tipo de comentário. E aí eu destaquei esse primeiro item de assessoria e consultoria. Então, eu, por exemplo, sou membro de corpo científico de periódico, ou você faz avaliação de trabalho para eventos, como a DOC. Então, é um item que você preenche bastante. Trabalhos técnicos, então, trabalhos técnicos é uma coisa muito ampla. Então, aqui dentro a gente coloca consultorias, pareceres para eventos também, artigos. Então, acaba também sendo um campo amplo que gera essas ambiguidades, assim, o que você está considerando trabalho técnico? Cursos de curta duração ministrado. Então, aqui é para quem está fazendo o curso. Então, eu vou cadastrar essa oficina aqui do Lattes nesse item. Eu estou ministrando o curso de curta duração, não estou assistindo, eu estou ministrando. Aí você pode colocar vários níveis, né? Aperfeiçoamento, um curso de extensão, um curso de especialização, que foram ministrados por quem está, pelo usuário.
Eu coloquei aqui também desenvolvimento de material didático ou instrucional, então o professor geralmente tem bastante material em relação a isso, elaboração de apostilas, treinamentos, guias, manuais, plano de aula. Plano de aula, mas né, a vida do professor é fazer plano de aula, é fazer apostila. Será que todas essas apostilas ou todos esses planos de aula eu vou colocar no Lattes? Claro que não, né, gente? Então, se você elaborou uma apostila, mas que apostila foi essa? Foi uma apostila que foi impressa por uma editora, que foi divulgada para o curso, foi utilizada num curso tal e tal. Então, aí sim, você não é uma apostila caseira que você usa na sua aula diariamente. Não é esse tipo de material que a gente vai colocar aqui. E, novamente, é sempre bom ter um registro. Então, se você elaborou uma apostila, eu fiz uma apostila porque eu fui paga para elaborar uma apostila para um curso de formação continuada de professores. Aí sim, você tem um certificado, você tem uma declaração, você tem a apostila lá com seu nome, etc. Então, não é o material caseiro ali da minha aula que eu vou registrar o meu plano de aula, um slide que eu vou registrar ali no Lattes, né? Outras coisas, entrevistas, mesas redondas, programas, comentários de mídia. Então, você participou de um programa de rádio ou de TV, ou foi convidada lá para falar num programa de televisão, ou num programa de rádio. Você tem dados sobre isso, aí também você pode preencher. Aqui dá para preencher também redes sociais, websites, blogs, então dá para preencher os itens dessas redes sociais, os endereços eletrônicos, a gente também consegue preencher, ok? Aqui foi o campo que eu falei para vocês que eu não ia dar muita atenção, porque não é a minha área, então aqui quem é da área de produção artística cultural tem esses itens que são contemplados, artes cênicas, música, artes visuais e outras produções artísticas e culturais, então não vou dar muita ênfase aqui. O campo seguinte é o campo de patentes e registros. Eu também não vou dar muita ênfase, porque eu particularmente não tenho nenhuma patente, não tenho muito registro, embora você tenha professores que tenham patentes, por exemplo, de jogos, de softwares. Então, nesses itens aqui que vai, de programas, né, de computador, que vai entrar, mas você precisa dos dados, então não é, eu fiz um software associado lá ao meu TCC. Você tem os registros de patente? Você foi lá no Instituto Nacional, no INPE, para registrar? Porque tem um registro de patente. Então, se foi um software que você fez ali no TCC e não tem registro, não vai ter como colocar aqui nesse item, porque ele vai aparecer lá todas as informações que você vai ter que preencher, da patente, do registro, o número lá da patente. Então, não dá para preencher simplesmente porque era um produto do meu TCC, ok? Então, tem vários desses itens aí, patente, programa de computador, aí tem esses outros itens, desenho, marca registrada, que a gente vai passar aqui porque não estou dando tanta atenção a esse item. Da mesma forma, vou passar bem rapidamente no item de inovação, que também tem alguns itens incorpora alguns itens de patente que são cadastrados, é uma patente, mas tem esse cunho especialmente destinado a inovações. Então, eu vou preencher aqui nesse campo. O próximo campo são itens dedicados à educação e popularização de ciência e tecnologia. Então, da mesma forma que a gente tinha as produções lá atrás no campo, artigos, livros e capítulos, textos de jornal, existem produções que a gente faz especialmente com essa finalidade. Eu fiz aqui um texto visando a divulgação científica. Então, esses eu vou colocar em destaque nessa aba. Então, aparece os mesmos tipos de produção da aba Produções, vai aparecer aqui nessa aba de Educação e Popularização de Ciência e Tecnologia.
O próximo item, que é o item de eventos, que talvez vocês todos tenham também bastante coisas para preencher. Então, a gente tem participação em eventos, congressos e exposições, feiras e Olimpíadas, e tem organização de eventos, congressos, exposições, feiras e Olimpíadas. Então, você pode participar de um evento ou como ouvinte e, na segunda opção, como organizador. Então, quando você coloca como participação, ele vai perguntar, está participando de que forma? Você ter participação como convidado, eu fui convidado para dar uma palestra. Então, você pode colocar como convidado. Eu estou como participante do evento, eu me inscrevi, vou fazer uma apresentação no congresso, por exemplo, ou estou ali como ouvinte, só vou para... Paguei lá a inscrição, mas eu estou só assistindo, não estou apresentando nada. Você vai precisar preencher a classificação do evento, se é um evento internacional, se é um evento nacional, regional ou local, que tipo de apresentação que você vai fazer, se você vai fazer uma apresentação tipo pôster ou painel, apresentação oral ou outras formas, a natureza desse evento, se é um congresso, se é um seminário, simpósio, ele dá todas essas opções, congresso, seminário, simpósio, oficina, encontro, Olimpíada, feira, exposição ou outra. E na aba de organização, ele deixa também opções que você tem que preencher, que é o tipo de evento, né? Um concerto, um concurso, um congresso, uma exposição, um festival, uma feira, Olimpíada, que congresso é esse que eu estou organizando, e qual é a natureza da organização. Eu estou entrando como curador de uma exposição, por exemplo, de uma montagem ou de uma organização de um evento normalmente acadêmico, que é simplesmente a gente coloca organização, ou outra que você considera que não esteja contemplada nesses itens. O que mais? Orientações e supervisões. No caso de orientações e supervisões, eu até destaquei aqui, esse campo é para o preenchimento do orientador ou do supervisor. Se você é estudante, esse item não é para você, você vai lá no item formação. Então, aqui eu vou registrar os meus orientandos. Então, eu tenho 4 alunos de mestrado, tenho um aluno fazendo TCC, eu como orientadora é que vou registrar o aluno. Então, ele vai ser, eu consigo cadastrar se é aluno de mestrado, se é tese de doutorado, se é monografia, se é TCC, se é iniciação científica, se é supervisão de pós-doutorado, se é orientação de outra natureza. Para a dissertação de mestrado, eu preciso classificar se é acadêmico ou profissional, posso colocar co-orientação, vou precisar colocar os dados da instituição, do curso, do ano, quem é o nome do orientando. Então, mais uma vez, o nome do orientando, ele tem que ter Lattes. Aqui é uma coisa interessante, que eu vou mostrar depois para vocês. Você pode cadastrar, eu tenho, por exemplo, um aluno de TCC, que é o Wesley. Ele vai fazer a defesa do TCC dele dia 10 de setembro. Então, eu cadastrei, ele está lá no meu Lattes como orientação de TCC, em andamento. Quando for no dia 10, que ele terminar de apresentar o TCC, que foi aprovado o trabalho dele, eu posso ir lá no Lattes, ao invés de eu inserir novamente a orientação e que ele concluiu, ele tem um botãozinho lá no Lattes que eu tenho a opção, converter para orientação concluída. E aí eu clico e ele muda de lugar. Ao invés de orientação em andamento, ele passa a ser orientação concluída. Então, menos uma coisa que eu preciso fazer. Tá? Ele permite que você, assim que o aluno ele defende, você consegue converter para atividade já concluída. No caso de bancas, que é o próximo item, novamente, no caso de vocês que são alunos, é mais difícil esse tipo de atuação. Então, a gente tem 2 tipos de banca que ele permite aqui você cadastrar. Participação em bancas de trabalho de conclusão, que seriam o quê? Participação em banca de mestrado, de doutorado, exame de qualificação de doutorado, exame de qualificação de mestrado. Isso é uma outra coisa que o Lattes inovou. Então, lá atrás, ele só permitia banca de mestrado e de doutorado, ele não permitia
você incluir banca de qualificação ou de exame de qualificação, ele não tinha essa opção. Banca de curso de aperfeiçoamento, TCC. No caso do mestrado, novamente, ele vai perguntar se é acadêmico ou se é profissional, vai ter que indicar todas essas informações, título, ano, nome do candidato, instituição, o curso, os outros membros da banca. No caso da outra opção, que é a participação em bancas de comissão julgadoras, então, por exemplo, banca de concurso público. Então, lá na UF a gente já teve banca de professor. Então, eu era a professora que estava presidente da banca para um concurso para um colega lá da UF. Ou então, numa outra instituição, você é chamado para ser professor, para participar da banca de um concurso público. Então, você tem como preencher aqui, novamente tem que inserir todos esses dados, título, qual é o título do, né, se banca, geralmente é banca de concurso público, de provas e títulos, etc. Instituição, participantes, quem são os outros professores da banca, etc. Bom, e o último item é meio automático, que são as citações que você tem em outras bases bibliográficas, tá? Esse item também eu não vou dar muita atenção, porque vocês, como alunos de graduação, provavelmente não vão ter essas citações. Não acabou. Eu preciso preencher o Lattes, e depois que eu preencho o Lattes, eu preciso enviar para o CNPq. Claro, é óbvio, mas tem muita gente que não faz. Se você não envia para o CNPq, ele não registra. E aí tudo que você preencheu fica perdido. Se você sai do sistema e não coloca a opção de enviar, você preencheu tudo à toa, ele não entrou nada daqueles dados que você preencheu, você vai ter que fazer tudo de novo. Então, em geral, quando você tem aquela opção lá em cima, que é do lado da impressora, que você clica em enviar currículo, ele aparece um pop-up para você vai, ele acusa, né? Aliás, quando você termina de fazer o preenchimento, ou durante o preenchimento, ele já coloca aqui na aba de avisos, né? Que existem alterações realizadas no seu currículo que ainda não foram enviadas. E aí, quando você clica aqui em enviar currículo, aí sim ele deixa você fazer, aí ele abre um pop-up, você tem que colocar sua concordância com o termo de adesão, escolher o idioma do currículo, autorizar a publicação em inglês e confirmar o envio, ok? Então, sem enviar para o CNPq, não adianta. Um outro item importante é as opções de impressão e compartilhamento. Se você está se inscrevendo, por exemplo, para um concurso, ou mesmo escrevendo um artigo para um periódico, é muito comum que perguntem qual é o endereço de acesso do seu Lattes. Então, o endereço de acesso do seu Lattes, ele vai aparecer lá no começo, do ladinho da sua foto, abaixo do seu nome, ele aparece ali, endereço para acessar este currículo vitae. Então, você tem um endereço que é o http://lattes e depois tem um código. Então, você tem que copiar tudo isso. Se eu mando para alguém esse código, esse endereço, né, é um site, http, a pessoa clica e já cai direto no meu Lattes. Então, ao invés de a pessoa buscar lá por dentro do Lattes o meu currículo, que aí você vai ter que digitar o nome da pessoa, aí se a pessoa tem um homônimo, você tem que descobrir qual é a Flávia do Santuário que você está procurando. Então, é muito comum que seja perguntado qual é o seu endereço de acesso ao Lattes. Então, é esse endereço aqui que vocês vão copiar. Ok? E é isso. Então, por enquanto, a gente vai encerrar aqui essa apresentação. Então, essas foram algumas informações básicas de preenchimento do currículo Lattes. Agradeço a vocês pela presença